Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler somente os primeiros 2 versos de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos falar rapidamente sobre oração, principalmente sobre oração missionária. Comumente, quando nós pensamos em orações missionárias, nós focamos na dor, nas dificuldades, o fato deles estarem longe dos seres queridos, o que é uma grande verdade. Porém, Paulo quer que as orações feitas, elevadas ao Senhor pelos pastores, missionários e líderes, envolvam também com uma ênfase maior o propósito pelo qual eles servem. Porque ninguém que serve o Senhor faz somente visando aquilo que ele perde, mas também ele faz visando um propósito ainda mais sublime, que o leva a servir, proclamar a mensagem do Evangelho. Por isso, Paulo deseja que oremos por aqueles que servem, para que se mantenham fiéis à mensagem do Evangelho e preguem com poder e autoridade em meio das dificuldades que possam acontecer no exercício da vocação. Acharam o texto? Acharam, né? Vamos fazer a leitura? Por fim, irmãos, veja que Paulo está concluindo, né? E nós entramos nas conclusões paulinas desta carta. Orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Senhor, muito obrigado nesta manhã pelo privilégio que nós temos de participar da Tua palavra. Fala conosco, Deus, para que nós possamos orar por aqueles que servem ao Senhor e possamos fazer isso de tal maneira que as nossas orações sejam do Teu agrado e glorifiquem o Teu nome. Nós damos ao Senhor honra e glória em Cristo Jesus. Amém. Como é que Paulo pede isso? Vejam que em 1 Tessalonicenses 5:25, se a sua Bíblia é como a minha, você nem tem que virar a folha, porque está ali mesmo. Paulo escreveu, irmãos, orai por nós. E ponto. Isso foi a única instrução paulina na primeira carta Tessalonicenses de oração. Mas aqui Paulo vai estabelecer princípios de oração. Não somente por ele, mas também que nós devemos adotar para outros irmãos. E a primeira coisa que ele pede é que a palavra de Deus continue se espalhando no mundo. Veja como ele fala, né? Para que a palavra de Deus seja divulgada e glorificada. Tem outras versões que falam que a palavra de Deus corra e seja glorificada. Alguém tem esse correr ali na sua versão? Porque se tiver Almeida corrigida ou atualizada, vai falar de que se propague. Corra. Que se propague. Alguém tem correr ali? Não, né? Somente na versão em espanhol. Né? Mas fala divulgar, propagar, correr, é a mesma circunstância. O que Paulo está pedindo? Para que a palavra de Deus corra e seja vitoriosa na propagação, que seja algo rápido, mas que seja algo efetivo. Isso é muito importante quando oramos pelos missionários, pelos pastores, pelos líderes, por aqueles que ensinam e pregam a palavra do Senhor. Porque o que é muito importante não é somente que a mensagem seja dada, mas que ela seja dada com prontidão e que, ao mesmo tempo, ela crie efeito na vida de cada pessoa que ouve a mensagem. Isso vale, inclusive, para nós, quando ouvimos a pregação aqui na igreja. Vale para aquele que está ouvindo a pregação numa plantação de igreja, numa revitalização. Vale para aqueles que estão nos campos missionários, seja dentro ou fora do Brasil. Nós precisamos orar para que a palavra de Deus ela tenha liberdade de correr e, ao mesmo tempo, ela seja divulgada e recebida pelas pessoas. Mas não somente isso, não é somente correr, é que ela seja glorificada. E a glória de uma pregação, sabe qual é? Quando nós glorificamos a Deus depois de uma mensagem. O que acontece? É quando vidas são transformadas. Nós falamos de pessoas que conhecem Jesus para a salvação,
pessoas que são encorajadas a seguir na fé, pessoas que são consoladas no meio das suas aflições, pessoas que são exortadas a abandonar o pecado, casamentos que são restaurados, vidas que são chamadas, vocacionadas para o ministério. Quando a palavra de Deus cria resultado, ela glorifica a Deus. E nós devemos orar para que essa glória de Cristo se manifeste através da pregação do Evangelho, a começar por nós aqui. Um grande motivo de oração que nós devemos ter é justamente que a palavra de Deus possa penetrar nos nossos corações e ao mesmo tempo nós possamos mudar as nossas vidas com relação àquilo que Deus faz. Quando nós comparamos o livro de Atos e nós vemos que as pessoas se convertiam, sempre há esse aspecto de que as pessoas glorificavam a Deus. E nós temos que lembrar nisso. E Paulo vai mostrar justamente que eles devem se lembrar do que aconteceu com eles, porque ele fala como também aconteceu em vosso meio. A palavra de Deus em Tessalônica, ela correu, foi com prontidão, e pessoas se converteram sob grande perseguição. E Paulo fala, nós queremos que vocês orem para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir, aceitar o Evangelho e glorificar a Deus em conversões, assim como aconteceu no meio de vocês. Então, lembrem da maneira de como vocês receberam a mensagem do Evangelho, de como houve o esforço daqueles que plantaram, e orem para que todos nós possamos continuar essa caminhada. É claro que Paulo vai lembrar deles com relação ao ministério do próprio Paulo. Aí Paulo está fazendo ligações. Olha, vocês lembram que nós fizemos com vocês. Então, nós queremos continuar fazendo isso. Orem por nós, para que a mesma prontidão e a mesma receptividade das pessoas que vocês tiveram no passado, também os outros possam ter. E esse é um grande motivo de oração pela obra missionária. E, aliás, é um motivo de oração que todo missionário concordaria de que você orasse por ele. Acima da ausência da família, acima da saudade, acima de qualquer coisa, o missionário, o pastor, o líder está para propagar o Evangelho, para proclamar o Evangelho, para expandir a obra do Senhor. Então, assim, se bem o aspecto sentimental é importante, o aspecto vocacional é maior, está acima dos sentimentos e das emoções. Acima. Por isso, você não vai encontrar nunca um missionário falando, estou com saudade do lar. Nunca. Nunca ouvirá um pastor que mora em outra cidade, em outro lugar, ele falando assim, estou com saudade do lar, a não ser que seja família. Mas assim, publicamente ele não vai falar. Por quê? Porque a missão está acima disso. A convocação está acima, o chamado divino está acima disso. Então, nós devemos orar por aquilo que é mais sublime do que a saudade. O ministério, a vocação, o chamado. E aqui tem pessoas que sabem muito bem o que é isso, né, irmã Elza? Mas há outro motivo de oração no verso 2. Para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Esses homens perversos e maus, eles podem ser entendidos de três maneiras, aliás. Pode ser entendido por aqueles que fora da igreja criam opressão, aqueles que gostam de bagunçar a obra do Senhor de fora, seja através de opressão, seja através de intimidação ou de outros meios que possam atrapalhar a obra de Deus. Estamos falando também no contexto de Paulo, de falsos mestres, mas também dos judaizantes, israelitas que entravam nas igrejas para implementar a lei de Moisés. E Paulo fala, nos livrem dos três, orem por isso. Nós queremos ser livrados de homens perversos e maus. Por quê? Porque Paulo vai colocar uma cláusula que nós devemos memorizar. A fé não é para todos. E é interessante porque tem pessoas que não creem e ficam quietos. A rebeldia do coração se manifesta numa passividade. Eles, na verdade, não trazem problema para nós.
porque eles são indiferentes. Mas aqueles que se transformam de uma maneira intencional em elementos que atrapalham a obra de Deus, gente, nós temos que orar por isso. Porque tem pessoas que parece que o objetivo da vida deles é atrapalhar o evangelho, usando todos os meios disponíveis para fazer isso. E você vai lembrar, se você tem certa idade, que o evangelho, quando chegou nesta região, teve muita opressão. Teve muito impedimento de pessoas influentes, inclusive de governantes. Esses são homens maus e perversos. Pessoas que vão querer criar pauta para a igreja pregar, como acontece em alguns países, por exemplo, a China, que o governo escreve a pregação para o pastor. Um governo ateu fala para um pastor o que ele deve pregar. O maior dos absurdos. Foi o que aconteceu também na Alemanha. Como os luteranos são empregados públicos, o governo tem um escritório que faz as pregações. E ali no período nazista isso acontecia, por isso que se formou a Igreja Livre. É uma igreja livre do sistema do governo, lá na Alemanha. O maior expoente da Igreja Livre foi um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Quem conhece a história sabe de quem estou falando. Cara fantástico. Mas o que nós vemos? Nós precisamos orar para que o círculo de influência dentro e fora da igreja seja saudável. E sermos livrados de pessoas maus e perversas. Não é à toa, né, que a peça de teatro agora de manhã tem muito a ver com isso. Porque o mau e perverso, nem necessariamente, ele tem um comportamento mau e perverso. Às vezes ele é uma pessoa de gente boa demais, mas diante de Deus ele é mau e perverso porque ele atrapalha a obra de Deus. E nós precisamos orar por isso. Como Calvino fala, que nós precisamos orar para que homens ímpios e traiçoeiros que espreitavam a igreja sob o nome de cristão ou judeus com zelo insano saiam do nosso meio. E Paulo sabia como esse problema pairava naquela época e como esse problema paira sobre nós ainda hoje. E esse é o motivo de oração. E Paulo vai dizer, nem todos creem. É a parábola do trigo e do joio. Dentro da igreja, pessoas que não creem e que atrapalham. A franqueza de Paulo mostra o coração aberto que ele tinha para com as igrejas e como ele confiava nesses períodos de oração. Esse impulso missionário de Paulo o levou a enfrentar muitas adversidades. E por isso nós não devemos deixar de orar por pastores e líderes missionários. Porque nós precisamos justamente de que eles sejam libertos desse tipo de pessoas, porque isso aflige o coração. Isso que traz dor no ministério pastoral, no ministério missionário. E por isso, nós podemos ver a oração aos missionários como um objetivo de oração, mas também nossa realidade na hora de pregar o evangelho. Nós precisamos orar uns pelos outros. Isso que Paulo está fazendo com os Tessalonicenses. Aquela ideia de que missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem, pegue essa frase e faça um favor para você mesmo. Jogue essa frase no lixo da sua mente. Essa frase é antibíblica. Sabe? Sabe como se faz missões? Indo. Porque quem vai, ora. Quem vai, contribui. Quem vai, divulga. Não existem hierarquias. Todos fomos chamados a pregar o evangelho e fazer discípulos. Cada um na área de abrangência que Deus permitiu que tivéssemos. Mas ninguém pode dizer o meu ministério é exclusivamente oração, meu ministério é exclusivamente contribuição, meu ministério é exclusivamente divulgação. Não, Senhor. Não, Senhor. Tire isso da sua cabeça. Quem pensou nisso poderia até ter sido bem intencionado, mas acabou criando um conflito danado dentro da igreja. Por quê? Porque então ninguém quer pregar, todo mundo quer orar, todo mundo quer contribuir, todo mundo quer divulgar, ninguém prega. E se não há quem pregue,
aí nós fazemos a pergunta de Romanos, como crerão se não há quem pregue? A Bíblia não fala como crerão se não há quem ore. A Bíblia fala como crerão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados. Aí vem a importância da igreja local. Então nós precisamos orar para que tenhamos essa capacidade, esse fogo evangelístico, para que possamos pregar o evangelho. Precisamos orar para que a palavra de Deus corra através de nós e não somente através dos missionários. Pegue essa oração do verso 1 e faça essa oração para a sua vida. Senhor, que a palavra de Deus seja divulgada e glorificada através da minha vida, assim como acontece também no campo missionário, assim como nós queremos que aconteça na nossa igreja. Mas eu quero ser esse instrumento de Deus para isso. E pregue. Nós precisamos orar por isso. Pois estou falando, quando a gente foca somente na oração, nos iludimos e pensamos que isso é suficiente. E não é. Não é suficiente. Deus quer usar a sua vida como instrumento do Senhor de salvação de outras pessoas. Ore e pregue. E precisamos orar para que a glória de Deus se manifeste. Nós queremos vidas transformadas, mas aí vem a questão. Nós queremos vidas transformadas, mas não pregamos o evangelho. Como é que isso vai acontecer? Você já pensou nisso? Nós queremos que o nosso familiar conheça Jesus, não pregamos. Como é que a pessoa vai se converter? O bom exemplo não traz salvação. Uma vida boa, moralmente aceitável, eticamente excelente, não vai levar a pessoa a conhecer Jesus, mas a sua palavra, a sua mensagem evangelística, intencional, pelo poder do Espírito vai. Porque é isso que a Bíblia fala. E nós precisamos focar nisso, na glória do Senhor. Que a glória do Senhor se manifeste através da nossa pregação. Para que vidas sejam salvas. Você quer ver seu familiar convertido? Isso não vai acontecer porque você vai em todas as reuniões que ele te convida. Isso vai acontecer quando você prega o Evangelho para ele. No momento que você prega o Evangelho, há possibilidade de conversão. Mas participar de todas as reuniões, não. Nós temos que ser intencionais na hora de pregar o Evangelho, com intencionalidade. Eu não quero falar para alguém somente para que ele esteja informado. Eu quero que ele seja salvo. Quando eu prego para vocês, eu não prego somente para falar e falar assim, eu falei, agora Deus que veja. Não, eu quero que você seja despertado. Ouça e fale, eu quero isso para mim. Todas as minhas pregações têm esse sentido. Eu quero ser bem intencional. E por isso, às vezes, eu até passo um tempo, para tentar ser mais enfático. Eu sei que não deveria, mas... Por último, oremos para que sejamos libertos de más influências e para que tenhamos amor por aqueles que rejeitam o Evangelho. Que são duas coisas que estão bem ligadas. Às vezes oramos, Senhor, livra-nos daqueles que fazem mal contra nós, mas nós não queremos nada com eles. Mas não, veja um Saulo da vida. O maior perseguidor da igreja, no começo da jornada da igreja, acabou se tornando o maior missionário. Então, assim, às vezes que mais atrapalha, pode se tornar na maior bênção posterior. Nunca rejeite aquele que atrapalha. Ore. Mas ore não somente para que Deus nos livre dessas pessoas, mas se essa pessoa vir e aparecer, ore para que essa pessoa ou se converta, vai embora. E também na Bíblia vemos isso. Nem todo perseguidor se transformou num Saulo de Tarso. Nós temos um Simão que ficou cego também. Então oremos. Gente, nós precisamos orar mais. A oração para nós vai muito além do mero exercício religioso. Oração para nós vai muito além do que simplesmente jorrar pedidos para Deus, como se fosse um sistema de atenção ao cliente. Orar é ver aquilo que na Bíblia está e orar em função disso. Nós temos que aprender a orar biblicamente. E este texto nos ensina a orar biblicamente pelos nossos missionários e pastores.
Então, quer orar pelos missionários e pastores? Pega esse texto, memoriza esse texto e ore em função desse texto. Isso é uma oração efetiva. Você quer orar para que nós, como igreja, tenhamos mais zelo evangelístico? Pega esse texto, memoriza este texto, ore em função deste texto. E orar segundo as Escrituras não tem erro, porque é a palavra de Deus. E Deus sempre atenderá aquele que ora de acordo com a sua palavra. Isso é ser bíblico. Isso é ser uma igreja que anda à vontade do Senhor. Amém?